Então, nesse contexto que a gente está usando agora, modelos treinados para poder aprender essas políticas de mapeamento de ação nos estados do ambiente, a gente tem uma relação aqui entre as versões mais anteriores, né, as versões associadas ao Q-Learning, onde você tinha lá uma tabela de transições que era construída e a partir disso ela era visitada para poder encontrar quais seriam as próximas transições. Só que a gente viu que na medida que a gente aumenta a quantidade de possibilidades, tanto do ponto de vista da variação do ambiente, quanto da quantidade de ações do agente ou eventualmente das restrições associadas a essas ações sobre o ambiente, a gente tem uma construção dessa tabela sendo mais complexa e eventualmente inviável ou até intratável. Não é que seja inviável, mas é intratável do ponto de vista que a explosão combinatória é muito grande e a eficiência do algoritmo vai ser baixa. Então a ideia é que a gente consiga aprender esses parâmetros a partir de um conjunto de amostras ou simulações e a partir disso gerar um modelo que vá fazer esse mapeamento dos estados nas ações. Então recebe aqui como entrada o estado atual do ambiente, tem um conjunto de parâmetros que vão aprender essa regra de transição entre entrada e saída, que seria a situação do estado, versus as possíveis ações relacionadas a esse ambiente. Então existem vários exemplos disso, um exemplo bem característico, que ficou muito famoso, foi esse exemplo desse paper no workshop do NIST em 2013, que apresentou um algoritmo de reinforcement learning, onde você podia jogar, aprender jogos bem simples, que eram jogados no videogame Atari, né? Eram jogos bem interessantes do ponto de vista de estratégia, mas eles possuíam uma quantidade de movimentos e ações bem limitadas que facilitavam o mapeamento dessas ações e o treinamento desse algoritmo. Então a ideia é que você tinha lá os estados, seriam lá os pixels associados à tela, então ele interpretava diretamente a tela do videogame. A partir disso vocês tinham lá um conjunto de ações que o agente, que era quem estava jogando, podia tomar, que era manipular lá o personagem do jogo, que era basicamente fazer com que ele fosse nas 4 direções, para cima, para baixo, direita e esquerda, e a partir disso você tinha um score associado ao desempenho desse agente que estava jogando o jogo, baseado nas ações dele. Então veja que é um ambiente de simulação bem interessante, porque ele era simples, mas oferecia todas as possibilidades que a gente tem aqui num contexto de aprendizagem por reforço, e a partir disso se treinou um conjunto de parâmetros para poder tomar essas ações e decidir quais seriam as melhores ações durante esse jogo. Então vocês têm aqui um exemplo do videozinho mostrando as várias ações, né, o desempenho desse algoritmo em jogada. Então aqui nesse exemplo, veja que não tem um conhecimento associado, então você não introduz no agente nenhuma informação além da informação da tela. E aí aqui o desempenho dele depois de 10 minutos jogando sozinho, esse game, ele já começa a entender que ele precisa manipular aqui a bolinha na hora de poder jogar esse jogo. E a partir disso, ele depois de 120 minutos de treinamento, né, jogando e tendo a realimentação do ambiente, veja que ele já se transformou em um profissional de jogar. E a partir de um certo momento, ele começa a expressar algumas características mais elaboradas do ponto de vista de um jogador desse tipo de jogo, que ele percebe, né, que se ele conseguir mandar a bolinha para a parte superior, depois de 240 minutos de treinamento, ele consegue perceber que se ele jogar a bolinha para a parte superior do campo, ele consegue ganhar muita pontuação sem correr o risco de perder. Então, veja que não foi treinado do ponto de vista de função de perda para fazer isso, mas ele conseguiu abstrair quais seriam as estratégias mais interessantes para poder maximizar o seu desempenho do ponto de vista de resultado. Então, foi um conhecimento que emergiu aqui de uma forma bem eficiente. E aí, a partir desse modelo, a gente tem aqui a principal arquitetura, uma das principais arquiteturas responsáveis por esse tipo de modelo. A gente tem outras arquiteturas mais avançadas hoje em dia, e a gente vai ver vários desses exemplos durante as aulas práticas, a gente vai exercitar com alguns deles, mas só para concluir aqui, contextualizar, esse tipo de arquitetura, basicamente você tinha como entrada as telas, que representavam aqui os vários estados do jogo, né? Cada um dos estados correspondia a cada um dos frames, nos vários instantes. Então, as telas, cada estado estava associado aqui a um conjunto de 4 frames, de 84 por 84 pixels, né? Por um volume de 4 dimensões. A partir disso, você tinha lá uma arquitetura do tipo convolucional para poder extrair as informações associadas
a essas entradas, uma camada totalmente conectada, né, para poder fazer um mapeamento em 256 características, e a partir disso você tinha lá o algoritmo com os parâmetros para aprender a sequência de transições desse modelo. Então, a partir disso você tinha lá as várias possibilidades, né, os pesos que estavam associados a movimentar o jogador lá para a direita e esquerda, para cima e para baixo, e isso era aprendido do ponto de vista dos pesos de uma arquitetura do tipo Deep Learning. Então, o que vocês podem ver aqui e exercitar no computador de vocês, aqui é um exemplo, rodando no browser de vocês, em um algoritmo de Reinforcement Learning, né, naquele contexto do Atari, um algoritmo parecido com aquele que foi visto lá no paper do NIPS 2013. E a partir disso você pode mexer na arquitetura, né, colocando aqui as várias camadas do modelo e as vários módulos associados a ele, né, quais são os algoritmos de treinamento. E a partir daqui você vai ter lá a visualização do treinamento. Então, aqui a ideia é que você tenha um robozinho que ele vai maximizando o seu desempenho na medida que ele começa a conseguir pegar as bolinhas verdes, e ele é penalizado na medida que ele bate nas vermelhinhas. Então, veja aqui o desempenho dele em relação ao treinamento e os possíveis controles que vocês podem rodar aqui para vocês visualizarem. Então, aqui inicia o aprendizado. Vou mandar ele rodar rápido. E vocês vão começar a aprender, verificar aqui o desempenho do modelo. Fica mais difícil visualizar, mas a ideia é que ele vá conseguindo, na medida que as iterações vão passando, melhorar o seu desempenho do ponto de vista de mapeamento dos estados. Então, vocês podem brincar aqui com os vários parâmetros e os vários estados associados, eventualmente colocando mais camadas, mexendo em hiperparâmetros, e a partir disso analisar o comportamento do agente. Então, veja aqui o comportamento dele depois de alguns instantes de treinamento. Ele tenta evitar os vermelhinhos e tenta capturar somente os verdinhos. Veja aqui já é um estado de aprendizado bem eficiente com algumas iterações. Veja que agora ele pegou alguns vermelhinhos e tenta evitar, em alguns casos, conseguir ou tenta maximizar a sua recompensa baseado em quanto ele consegue visualizar do ambiente aqui que corresponde a essa faixa aqui de 8 raios aqui de visualização. Então, é um exemplo bem interessante do ponto de vista desse tipo de algoritmo e das possibilidades dele. Então, nessa aula, a gente analisou alguns dos conceitos associados a Reinforcement Learning, que é uma área que está crescendo bastante e tem muitas aplicabilidades, possivelmente no contexto dos projetos que podem ser desenvolvidos. Falamos sobre algumas das principais características desse modelo, problemas associados às estratégias tradicionais e algumas das arquiteturas usadas durante o mapeamento desse processo para um universo Deep Learning, e mais exercícios vão ser aplicados durante as aulas práticas. Façam os exercícios e dúvidas podem ser dirimidas no nosso site.